Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo de João. E hoje nós iremos meditar uma frase também pequena. A ideia o nosso projeto é poucas palavras, grandes lições, porque eu acredito que não é por muito falar que a gente vai ser ouvido. E eu creio que basta uma palavra e a coisa pode mudar em sua vida, porque uma palavra mudou a minha. E eu acredito nisso. Vamos ao texto? Diz assim: eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por esse motivo batizando com água. João 1, o verso 31. Hoje gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa frase: eu não o conhecia. Isso é a continuidade do nosso estudo. A gente está fazendo isso aí para poder compartilhar daquilo que Deus tem posto em nosso coração e a gente aprender, porque a ideia é fazer a gente crescer. Mas essa frase que diz assim, eu não conhecia, me remete a um pensamento de que a pessoa era ignorante, era algo desconhecido, tinha falta de saber, havia uma alienação a respeito de determinado assunto, e a gente vê isso aí constantemente. Isso me faz lembrar um episódio do que aconteceu com o nosso grandioso João Wesley, em certo momento que ele já era um missionário. Ele saiu de uma missão, estava vindo para a casa dele, no meio do caminho, na época, ele conheceu os morávios, e na embarcação que ele estava, começou a ter uma grande tempestade. Nessa tempestade aí, os morávios estavam cantando, feliz, de boa, e João Wesley estava apreensivo e temeroso, como se a embarcação fosse afundar. E de repente ele chegou para um dos morávios, o líder dos morávios, e perguntou assim: vocês não estão com receio disso acontecer não? Ele disse: não. Aí um dos morávios fez uma pergunta a João Wesley: você conhece a Jesus? Aí ele disse: não, eu sou um missionário. Ele disse: eu não estou perguntando se você é missionário, estou perguntando se você conhece a Jesus. E essa pergunta mexeu na estrutura de João Wesley, em que João Wesley foi para casa, entendeu que o fato dele estar indo pregar o evangelho não quer dizer que ele está conhecendo Jesus ou que ele conhece Jesus. Isso foi tão forte na vida de Wesley que ele registrou isso. Quem quiser conhecer, pega a história de Wesley e os morávios, dá uma pesquisada lá, você vai ver falando sobre isso. Mas a pergunta eu quero deixar para vocês também: você conhece Jesus? Ou como João disse, eu não conhecia, ou você não conhece. Eu não estou perguntando se você é crente, não estou perguntando se você faz parte de uma denominação, não estou perguntando se você faz parte de algum grupo religioso, de algum grupinho, se você tem seu nome enrolado num rol de membro. Não estou perguntando nada disso. Eu queria saber se você conhece Jesus. Não estou perguntando se você é pastor, se você é seminarista, não estou perguntando se você é um líder religioso, não estou perguntando nada disso. Eu quero saber se você conhece Jesus. Wesley era um líder, Wesley era um missionário, era um cara que estudou para poder assumir lá, e era um homem sério, mas todavia ele entendeu que ele não tinha conhecido ainda Jesus. E eu conheço muita gente que conhece as Escrituras, mas não conhece Jesus. Conheço muitos pastores que conhecem todo o papel dele como pastor, como líder, mas não conhece Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque as suas obras denunciam que ele não conhece. E as nossas obras é quem vai definir quem somos. Existem algumas frases nas Escrituras que retratam isso muito bem. Uma delas é quando diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente que não conhece Jesus e aí está fazendo besteira atrás de besteira aí, achando que isso é coisa de Deus. Tem outra
frase que diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, o evangelho ele é prático, ele não é teórico, não é para você apenas decorar determinado texto, ou saber determinado capítulo ou versículo de 50. Isso não é evangelho. Isso até Satanás sabe de cor, tanto é que ele cita para Jesus, lá cita o Salmo 91 para Jesus, de boa. Então conhecer as Escrituras não te diz nada que você conhece a Deus. Eu conheço muita gente que está citando as Escrituras aí, mas não conhece Jesus. Jesus é desconhecido. E Jesus, quando estava na cruz, lá também, ele disse uma frase assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubesse, também não estaria crucificando a Jesus. E eu fico olhando, irmãos, sabe o que? Muitas vezes nós julgamos as pessoas por não conhecer. Não conhecemos as coisas que estão envolvidas, não sabemos por que a pessoa está agindo daquele modo, não sabemos o que foi que aconteceu em casa. E muitas vezes essa ignorância nossa nos faz a gente julgar precipitadamente aquele que está ali. Muitas vezes tem gente que está nervosa porque tem um problema dentro de casa. Muitas vezes tem gente que está agoniada por não saber o que é que vai comer no outro dia. Tem muita gente que está angustiada só porque não teve um abraço de carinho, de conforto. Tem muita gente, eu conheci uma vez uma pessoa que ela tinha cometido um adultério e eu fiquei impressionada muito mais. Todo mundo sabia que ela tinha cometido esse pecado e simplesmente quando um pastor chegou perante ela, não disse nada, só se aproximou e a abraçou e foi muito gratificante, não condenou ela nem nada, só fez dizer: minha irmã, isso tem jeito. Então, e esse carinho, esse amor que foi demonstrado aí, valeu muito mais do que eu apontar do dedo ou descrever o pecado dela que está lá escrito na lei. Foi muito mais profundo. Mudou, conquistou, transformou a vida dessa pessoa e fez ela uma pessoa excelente. Então, amados, eu quero dizer para você que conhecer Jesus é conhecer o coração de Deus. O que se pôde revelar de Deus está em Jesus. Conheça Jesus, olhe para Jesus, imite Jesus. Quando você começar a fazer as mesmas coisas que Jesus, olhe as escrituras dele, veja como é que ele anunciava as palavras, veja como é que ele vivia as escrituras, veja a singeleza, a paixão por Deus, o querer agradar a Deus em tudo. Quando você começar a entender isso aí, talvez você comece a conhecer Jesus. O conhecer Jesus é importante, sabe por quê? Porque decidimos melhor a nossa vida. É a primeira coisa que a gente aprende aqui com esse texto. A nossa vida vai ser diferente. Quem conhece Jesus tem vida diferente. Primeiro, a segunda coisa que a gente aprende nessa história de João, quando ele diz assim, eu não o conhecia, é que conhecer, quem conhece decide melhor. Pode ter certeza. Me lembro que quando eu não conhecia Jesus, eu fiz muita coisa errada. Disse muita coisa que não deveria dizer. Entrei por caminhos que não era para entrar. Mas depois que eu conheci o caminho de Jesus, a coisa mudou em minha vida. Então conhecer Jesus é decidir melhor. O conhecimento, a terceira coisa que a gente aprende aqui, é que a falta de conhecimento nos faz ignorante e nos faz perder também oportunidades. Quantas vezes você perdeu a oportunidade por não saber do que estava acontecendo, por não saber as ocorrências dos fatos, talvez uma palavra dita errada, muita coisa podia ser diferente. A quarta coisa que a gente aprende aqui é que Deus não quer que nenhum homem seja ignorante. Deus quer que todos tenham pleno conhecimento dele. É o que Deus quer. E por fim, a quinta coisa que a gente aprende aqui é que quando conhecemos a Deus, quando conhecemos o caminho, quando conhecemos Jesus,
vivemos melhor, vivemos em paz. Não preciso estar agoniado, não preciso ter medo da morte, não preciso ter medo do amanhã, porque meu amanhã está na mão de Deus. Eu não preciso ficar angustiado com as coisas que me cercam, porque se eu vivo para Ele, se eu morro para Ele. Então, para mim, eu viver ou morrer, para mim é a mesma coisa, para mim não faz diferença. Enquanto eu estou aqui, eu vou viver para Ele. Então, vive em paz. A angústia não me domina, a ansiedade não me escraviza. Eu vivo tranquilo, com minha consciência durmo em paz e levanto em paz, sabendo que Deus é aquele que me sustenta em todo o meu caminho. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus, que a paz de Jesus Cristo enche o coração de todos vocês, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.